Febre amarela. Mitos e verdades. O que é? A febre amarela é uma doença hemorrágica, viral, aguda, causada por um vírus e transmitida por mosquitos infectados. O adjetivo amarelo designa a tonalidade da pele que afeta alguns doentes. Apenas uma pequena porcentagem dos infectados revelam sintomas graves, e cerca de metade deles morrem no prazo de 7 a 10 dias. Quais são os sintomas? O vírus mantém-se em incubação de 3 a 6 dias. Muitas pessoas não apresentam sintomas, mas quando eles ocorrem, os mais comuns são febre, dores de cabeça, perda de apetite, dores musculares, principalmente nas costas, náuseas, vômitos, fadiga. Na maioria dos casos, os sintomas desaparecem após 3 ou 4 dias. Apenas uma baixa porcentagem de doentes entra na segunda fase da doença, que ocorre 24 horas após a recuperação dos sintomas iniciais. Voltam as febres altas e são afetados vários órgãos, como o fígado e os rins. Nesta fase, os doentes podem desenvolver icterícia, que é quando a pele e os olhos ganham uma tonalidade amarela. Por isso o nome, febre amarela. A urina pode ficar escura e o doente pode ter dores abdominais e vômitos. Podem ocorrer sangramentos da boca, nariz, olhos e estômago. Metade dos doentes que entram na chamada fase tóxica morrem no período de 7 ou 10 dias. Como ocorre a transmissão? O vírus é transmitido pelos mosquitos Aedes e Haemococcus. Eles habitam lugares diferentes, alguns em torno de casas, outros na selva. Há 3 tipos de ciclo de transmissão. A febre amarela silvestre ocorre em florestas e regiões de mata. Os macacos são mordidos por mosquitos selvagens, e assim o vírus passa para outros macacos. Pode ocorrer de um humano ser mordido por mosquitos, alguém que trabalhe ou viaje pela floresta. Daí a pessoa pode contrair a doença. Mas isso não tem nada a ver com os macacos, que também são vítimas. Na febre amarela intermediária, a transmissão é feita por mosquitos semidomésticos. Eles infectam tanto na selva quanto junto a casas. Eles infectam tanto macacos quanto pessoas. Quanto maior a exposição a mosquitos infectados, maior a chance de transmissão e de surto. Esse é o tipo que causa mortes na África, onde aldeias em regiões isoladas podem desenvolver surtos em simultâneo. Como o nome já diz, a febre amarela urbana ocorre nas cidades. Ela tem a capacidade de gerar grandes epidemias. Isso acontece quando pessoas infectadas introduzem o vírus em zonas densamente povoadas, com elevada densidade de mosquitos e onde a maioria das pessoas tem pouca ou nenhuma imunidade por não estarem vacinadas. Nestas condições, os mosquitos infectados transmitem o vírus de pessoa para pessoa. Como se prevenir? Há 3 formas de se prevenir contra a febre amarela: vacinação, controle de mosquitos e preparação e respostas às epidemias. A vacinação é o meio mais importante para evitar a febre amarela. É importante vacinar a maioria da população de risco. Assim, é possível evitar a transmissão numa região com surto de febre amarela. A vacinação é segura e uma única dose protege a vida toda contra a doença. O risco de transmissão em zonas urbanas também pode ser reduzido se eliminados potenciais locais de reprodução dos mosquitos, aplicando larvicidas nos reservatórios de água e evitando o acúmulo de água parada. O procedimento é semelhante à batalha contra a dengue. Quanto antes for detectada a possibilidade de epidemia, melhor será a resposta contra a doença. A Organização Mundial da Saúde recomenda que todos os países de risco, como o Brasil, tenham pelo menos um laboratório nacional que possa fazer análises básicas de sangue para identificar a febre amarela. O conhecimento do surto possibilita uma resposta rápida através de campanhas de vacinação de emergência. Febre amarela no Brasil. Os primeiros registros da doença no Brasil ocorreram em 1685,
quando a primeira epidemia de febre amarela do país foi registrada em Recife, no estado de Pernambuco. O vírus chegou com uma embarcação vinda de São Tomé, na África. A doença apresenta ciclos de surtos, que geralmente ocorrem entre dezembro e maio, meses de temperatura elevada, chuvas e maior número de mosquitos. Nos surtos mais recentes, entre julho de 2016 e junho de 2017, foram confirmados 779 casos e 262 mortes por febre amarela. Entre julho de 2017 e 6 de fevereiro de 2018, foram confirmados 353 casos e 98 óbitos.